2%. Então há uma relação direta com a prática do sexo anal e com a incidência de câncer retal. Além disso, a mulher não tem terminais nervosos de sensibilidade nesta área. Então ela não sente absolutamente nada com a prática do sexo anal, a não ser o sofrimento físico, a dor, a não ser que ela compre anestésicos, que são medicações inibitórias da sensibilidade para a prática do sexo anal, e compre lubrificantes artificiais para neutralizar o muco seroso e permitir que esse acesso faça com mínimas lesões. Então, sem lubrificantes artificiais, sem anestésicos para limitar a dor, é uma prática dolorosa, humilhante, violadora. Sendo que ela tem um órgão próprio para isso. Por que um homem teria que submetê-la a esse tipo de atividade se não fosse por sadismo? É o prazer em infligir dor. Porque ele aprendeu nos contos pornográficos que se você tratar ela com a brutalidade necessária, você conseguirá que ela tenha prazer. No homossexual, existe até pelo menos uma desculpa. Aqui, encostado, nós temos a próstata. Tanto que o exame de próstata é retal. A próstata se encosta aqui, mas vamos fazer um aumento aqui. Então nós temos aqui o pênis. E aqui atrás nós temos a próstata, tá? Vou aumentar a próstata, ela não tem esse tamanho, ela está aumentada. A próstata, a parte da frente, que dá para os corpos cavernosos, ela tem uma camada córnea. O que é córnea? Espessa, de tecido cartilaginoso. Com que objetivo? No ato sexual não há impacto? Então, se há impacto, para proteger a próstata, que produz o líquido seminal, que vai nutrir os espermatozoides e permitir a sua reprodução, essa camada córnea protege do impacto frontal. Então, não há nenhum problema para a próstata o ato sexual. Mas se você impactar por trás, então o ato sexual homossexual tem que ser necessariamente violento. Você tem que bater com força para atingir a próstata. Então é o sexo anal e ele tem que ser violento. Então, a não ser que vocês conversassem pessoalmente com alguém, ninguém ia contar. Então, você vai bater com força. Se você bater com força suficiente e traumatizar a próstata, ela sangra, porque essa parte de trás não tem camada córnea. Não se esperava na natureza nenhum impacto posterior. Está protegido pela espinha e pelo intestino. Você bate com força, traumatiza a próstata, ela sangra. Quando ela sangra, produz células inflamatórias. Ela incha. Se ela inchar e você bater com força suficiente, você vai atingir esse feixe nervoso aqui, que dá origem, que está ligado aos corpos cavernosos. Você pode provocar uma ereção. Se você continuar batendo com força suficiente e inchá-la o suficiente, ela pode sensibilizar os corpos cavernosos e você pode até ter, lá pela quarta ou quinta experiência, uma ejaculação. Mas você só vai conseguir essa ejaculação se após essas múltiplas experiências você conseguir a hiperplasia de próstata, sua próstata estiver inchada. Com o passar do tempo e esses múltiplos traumatismos da próstata, ela começa a produzir células displásicas também. Displasia rima com neoplasia. O índice de câncer de próstata na população é grande, até porque não se fazem os exames correspondentes. E existem outras motivações. Então, está alto. Hoje em dia, eles têm chegado a 18%, 20%. Entre os homossexuais é de 68%. Por quê? Porque a prática sexual que eles utilizam pressupõe o câncer de próstata. Não vou nem falar dos problemas que se tem a nível urinário, a nível renal, decorrentes dessa prática. Eu pergunto, tudo isso que eu falei, procurem num livro de fisiologia médica, ou cheguem para qualquer médico e perguntem, tem algum erro nisso? Alguma dessa estrutura anatômica está errada, ou equivocada, ou transtornada? Diante do que ele aprendeu na faculdade de medicina, se você fizer isso, não é isso que vai acontecer? Não é isso que acontece? Então me diga, o sexo anal é natural?
biologicamente muito bom, extremamente agradável, saudável, produtivo, uma prática natural que todo mundo devia experimentar um dia? Mas é o que está escrito na literatura. Baseado em que eles dizem essas coisas? Baseado nos contos pornográficos. Baseados nos objetivos de quê? Com esse tipo de prática, o que você tem? Você tem alguém obtendo prazer no sofrimento de outro ser humano. Você pode até se submeter, e muitas se submetem. Inclusive, nós trabalhamos no Instituto Médico Legal há um tempo. Nosso professor era diretor do Instituto Médico Legal. E naquela época não havia o divórcio. Você, para conseguir a separação judicial, você tinha uma medida cautelar. Se você provasse maus tratos, você conseguia isso facilmente. Então, muitas mulheres chegavam falando sobre o abuso. Muitas delas iam preferir o sexo anal, porque nessa situação, como ele queria que ela fizesse isso, e já era um sofrimento, ele era menos brutal. No sexo normal era tão brutalizante que ela preferia esse, que já doía só pela coisa, então eles batiam menos. Então, diante disso aqui, que as pessoas dizem ser natural, pensem um pouquinho a respeito do que vocês leem, do que vocês escutam, do que dizem na malhação, nas novelas. Tá? E o engraçado é alguns ginecologistas dizerem que o sexo... Eu queria pegar um debate, eu ainda nunca tive a chance de pegar alguém que dissesse, só para eu poder perguntar para ele se ele tinha estudado anatomia e perguntar isso. Eu queria saber como é que ele ia responder. Tá? Então eu sugiro, façam uma pesquisa para ver se essa anatomia que eu falei está correta. Essa análise comparativa para ver se tem razão. E façam essa análise. E me digam se é uma prática saudável. Tá bom? E eu acho que depois disso, muitas perguntas que poderiam sair já são respondidas. Pensem um pouquinho mais. Pensem nas consequências. Pensem no futuro. Pensem no que vocês precisam realmente para serem felizes. E diante disso, vamos orar mais, pedir inspiração, suavizar nossos sentimentos e principalmente não fazer aos outros o que não gostariam que fizessem a você, uma máxima muito importante em nossa vida. Principalmente vocês que são jovens. Vocês têm a oportunidade de ter essa informação. Dividam com seus amigos, dividam com seus pais, dividam com outras pessoas. A partir de hoje, vocês sabem muito mais do que a média dos outros jovens. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima oportunidade.